Vamos lá, meus irmãos, vamos lá? Continuando aqui, nossa quarta aula de Educação Religiosa 1, é o último bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos falando agora sobre as abordagens do processo do ensino, tá bom? Da professora pedagoga Izukami, tá bom? Estamos fazendo uma síntese, inclusive pela inteligência artificial, e já eu estarei utilizando outros materiais que eu vou passar para vocês aqui, os mapas mentais de cada uma dessas sínteses, tá bom? Então, vamos lá. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Abordagem tradicional. Professor, o centro do processo, visto como especialista que transmite o conhecimento. Aluno, receptor passivo do conteúdo. Ensino baseado na transmissão de informações e memorização. Ou seja, meus irmãos, o modelo tradicional, ele virou algo assim pejorativo, porque, infelizmente, no nosso país, a educação nunca foi algo como prioridade. Mas a gente não pode também colocar tudo aqui, né, dentro do mesmo balaio. Porque o modelo tradicional, ele tem sim a sua utilidade, ele é importante, mas qual que é o grande problema? Que o professor ele só transmite, ele cumpre a sua tabela, e o aluno é o receptor passivo, se quiser receber. E no meio de tudo, como tem sido, infelizmente, no nosso país, ainda os alunos, em meio a qualquer falta de aprendizado, ainda passa de ano. Ou seja, é um país onde não tem priorizado a educação, tem favorecido para que as pessoas continuem na ignorância, porque dessa forma dominam sobre as massas, sempre dando seus pratinhos e o seu governo assistencialista. Né? Mas, assim, a abordagem tradicional, a gente também tem que fazer as ressalvas, né? Porque ela tem o seu espaço. Quando o aluno ele é um receptor passivo, mas é um aluno, ainda eu diria, dedicado. Então, assim, é uma transmissão de informação e memorização. Então, ele acaba tendo, assim, o modelo tradicional sendo mal visto por isso. Mas se há uma escola, por exemplo, irmãos, deixa eu fazer aqui um comentário com vocês que eu esqueci. Pode falar, Júnior, pode falar. Esse modelo ele foi muito criticado quando ele é usado de forma radical, aquele monopólio do saber do professor. Estabeleceu uma verdadeira ditadura, onde o aluno não tinha participação, não podia interagir, porque o professor ele era um senhor que passava, em vez de passar um aprendizado de forma lúdica, de forma democrática com o aluno, ele se tornava um verdadeiro ditador, né, como aquele senhor que transmitia aquele poder de comando. Então, isso trouxe uma conotação muito, né? negativa, muito negativa. Isso. E você vê, né, Júnior, a gente sai de um sistema tradicional opressivo e a gente vai para um sistema tradicional totalmente avacalhado, né? Exatamente. É que como loucura, né? É uma transição assim totalmente 880, né? É como repensar democracia e libertinagem. Eu, só abrindo até o paralelo, antes de citar o que eu ia comentar há pouco, irmãos, eu fui convidado, alguns anos atrás, a orar pelos professores de uma escola aqui no centro de Ferraz de Vasconcelos. Então, a irmã Neuza, mãe do Felipe Riente, ela trabalhava na escola, e ali os professores me convidaram a orar por eles no período de intervalo deles. Então, eu fui, né, a minha primeira vez, e parei no portão, no horário previsto, cheguei um pouco antes, e de repente eu estou ali sentado aguardando, eles abriram o portão, era um portão de ferro, mas tinha aquele, é como se fosse aquela proteção de zinco, né? Então eu não vi o que acontecia dentro. Irmãos, eu quase infartei ali na porta, porque de repente alguém chegou, mas deu um tapa tão forte, irmãos, batendo ali, eu estava sentado do lado aqui, ali foi a minha recepção na escola, tá entendendo?
Eu já tomei um susto, aí o guarda falando, ô, senhor, desculpa, os alunos aqui. Aí eu pensei, meu pai, os professores aqui precisam de oração, mas os alunos precisam muito mais. E aí eu fui, e durante várias semanas eu sempre levava uma palavra, orava pelos professores, até que teve um dia que foi, assim, perturbador. Nós estávamos ali na reunião com os professores, e, de repente, um cheiro de maconha, meus irmãos. Isso era umas 5 horas da tarde, hein? Um cheiro de maconha violento entrou. O vento estava soprando em direção à sala dos professores. E, de repente, eles começaram a soltar aqueles morteiros, aqueles fortes lá, como que é o nome? Aqueles treme-terra, dentro da escola, Júnior. E foi uma correria, sabe? Uma coisa assim animalesca, Júnior. Aí todo mundo saiu, já chamaram a polícia, sabe? 5 horas da tarde. Uma coisa assim, totalmente Não tem ordem, né? perdeu a mão. A diretora não tem culpa, porque o sistema de educação, infelizmente, não respalda os professores, dão uma autonomia maior aos alunos do que eles podem, eles fazem o que querem, quando querem. Foi uma coisa assim horrorosa. E foi um dos últimos dias que eu fui lá orar. Foi a despedida, o dia que teve os treme-terra, e não só era o cheiro né, da pólvora queimada, mas do cheiro de maconha, uma coisa assim animalesca. E dava dó dos professores. Você viu professores, diretores, que amavam o que faziam, mas que, infelizmente, o Estado se permitiu se perder nessa questão. Então, assim, a gente sabe que existem as suas exceções, mas o ensino público é lastimável. Inclusive, alguns irmãos da nossa igreja pararam de dar aula porque falaram, pastor, eu não aguento mais, está prejudicando a minha saúde. E são pessoas brilhantes, professores brilhantes. Mas por quê? Porque não se tem um devido valor nem ao professor, nem à escola, nem a valorização, nem a maneira de aprovação aos alunos ou reprovação. Virou, infelizmente, uma liberal. Ficou, liberou geral, né, Júnior? É uma autonomia com sinônimo de só direito sem obrigação. Então, agora deixa eu comentar aqui para vocês, irmãos, um fato, né, que a professora Lilian, lembra que eu disse no primeiro módulo que ela dava aula na escola, no colégio da Embraer? Bom, imagina o quanto a própria Embraer investe no colégio da Embraer para os alunos e para os professores. Então, a nota anual que é feita, aquela nota, como que é o nome, em que valida todos os colégios no país, a Embraer ela teria que sair em primeiro lugar, segundo lugar no mínimo, né? Porque há um dinheiro imenso sendo jorrado nesse colégio, então eles precisavam passar. E a professora Lilian contou uma experiência muito curiosa. Qual que foi? Ela contou para nós em classe o seguinte, que a Embraer fez ali, eu esqueci o nome que se dá, né? A prova anual, e todo ano todos os colégios fazem a sua avaliação, em que os alunos fazem a prova, e os melhores colégios são prestigiados, né? Tem um título, tem um termo, eu esqueci agora. E o Embraer, se não me engano, naquele ano recebeu o segundo lugar, ou já era o segundo, terceiro ano que não ganhava mais o primeiro lugar, e perdeu, irmãos, para uma escola lá do sertão, não lembro agora, do Piauí, sertão do Ceará. E aí os diretores da Embraer falaram assim, olha, é impossível, vamos ver o que essa escola faz para a gente poder melhorar. Resumindo, eles separaram uma comissão de professores para ir nessa escola lá no sertão do Ceará, passar uma semana, ou Piauí, ou Sergipe, eu não lembro bem qual foi a escola. Eu lembro que era sertão, meus irmãos. Ao chegar lá, meus irmãos, era uma escola extremamente precária, telhado de zinco. Pensa assim nas coisas mais rústicas, mas os professores eram os mais dedicados e os alunos os mais empenhados. E essa sinergia, que não era algo do acaso, fazia com que essa escola tivesse uma alta performance nas suas notas, e por isso eles ganharam da escola do Embraer.
Então, por que eu estou falando tudo isso? Quando nós realmente queremos, sabe, nos tornar melhores como professores, e os alunos, eles querem também ser os melhores, a gente pode fazer proezas nos lugares mais improváveis. Eu não me recordo agora, está nos áudios, né? Eu não tive tempo de ficar ouvindo, porque está ali no áudio, então é só um áudio, eu teria que ouvir todo o módulo para saber quais são as informações corretas. Eu só sei de uma coisa, que a escola da Embraer ficou para trás com todos os recursos, com todo o investimento de uma escola lá do sertão do Agreste. Então, meus irmãos, é possível a gente fazer muito para Deus, naquilo que Deus nos deu. A gente tem alguns tabus, e para que a nossa igreja seja a melhor, para que o nosso ensino seja o melhor, para que os nossos membros sejam os melhores, a gente precisa de recursos, de dinheiro, a gente precisa de tanta coisa. Tudo isso é muito bom, é óbvio, mas vamos lembrar para o mestre, né? O que o mestre tinha? O mestre não tinha praticamente nada, mas tinha 12 discípulos que queriam fazer tudo com ele. Então, olha aí, eles reescreveram a história. E é isso que eu acho que a gente tem que estar aberto aqui para essa aula. Pensar que ele é o nosso modelo, o colegiado apostólico é o nosso ideal, a igreja primitiva é o nosso sonho. E aí, assim, a gente vai fazer muitas coisas, tá bom? Então, Beatriz, leia para nós aqui a abordagem tradicional, por gentileza. Ah, já leu, né? Uhum. Já A lemos, música isso. do Pink Floyd, né? Como? A música do Pink Floyd, A Not Break the Wall, lembra o sistema autoritário, né? Eu não me recordo. Aquela A Not Break the Wall, do Pink Floyd, que é Eu conheço. uma parede, um muro de tijolos, ali relembra o sistema autoritário, né? Que não permitia a individualidade do aluno, autonomia, participação. Boa Sistema citação. bem... Eu lembro da banda, eu lembro de algumas, mas não lembro da letra. Mas Não lembra da obrigado. música, não? Break the Wall? Não, eu não lembro agora, né? Se eu ouvir, com certeza eu vou lembrar. Com certeza. Então, ele retrata esse Pode ler sistema o bem 2. opressivo, né? Bem Pesado, né? Você veja, irmãos, a gente está em processos, né? É por isso, irmãos, que a gente tem que orar muito também para que haja paz no mundo, né? Porque, irmãos, para a gente voltar para a Idade Média, basta um doido aí soltar uma bomba, né? E o mundo volta para a Idade Média de novo. Tudo que a gente está desfrutando agora, né? Então a gente tem que orar muito e tem que votar correto, né? Porque os tiranos estão aí, né? Querendo fazer loucuras, né? Tá bom? Então lê o 2 para nós, a abordagem comportamentalista. Professor responsável por estruturar o ambiente para que o aluno aprenda através de reforço e punição. Aluno visto como um objeto de estudo que reage a estímulos. E ensino focado em comportamentos observáveis e modificáveis através de treinamento e repetição. Então, aqui, meus irmãos, tem muito a ver com essa questão, né? Podem ver que na psicologia, nós também temos a parte da psicologia comportamental, que tem tudo a ver com isso. Você muda o comportamento, logo você é curado de algumas coisas, você recodifica, né, o seu cérebro, os seus hábitos, seus gostos. Nós somos seres de práticas, de hábitos, né? Muitas vezes falamos para nós mesmos, nós não conseguimos, mas nós não temos noção do que podemos fazer. Então, essa abordagem, então o professor, ele olha muito o ambiente, e ele tenta criar o quê? Ele vai dando os reforços, né? E aqui a palavra punição seria forte, mas seria mais ou menos isso, olha, você não acertou, né? Eu gosto muito de esporte individual, vocês sabem disso, e uma das coisas que eu admiro demais no tênis é porque o tênis você tem que ter muita disciplina. Você tem que fazer muita repetição. O professor, nós chamamos da aula de tênis, quando você inicia esse esporte, você vai fazer clínica de tênis. A gente chama, até o nome, o termo, lembra mais a área de saúde, né? Você faz clínica, você não faz aula de tênis, você faz clínica de tênis. E o professor, ele corrige muito. E é uma aula que te dá muito desconforto, porque ele quer te ensinar
a fazer o movimento correto para que você cresça paulatinamente. Porque se você fizer o movimento incorreto, você vai ter alguma lesão e algum problema. Então, percebam que aqui no esporte, na psicologia, na psicanálise, né, é muito utilizado. Então, a gente vai focando no comportamento e a gente vai observando. Por isso que quando eu, como pastor, muitas vezes recomendo a alguém fazer terapia também, no especialista, é por quê? Porque eu estou notando que o irmão, muitas vezes, precisa de algo além do espiritual. Ele precisa de ajuda também de um profissional da saúde mental. Pastor, e aí? Nenhum problema, meus irmãos. Se o irmão estiver com dor de barriga, eu vou falar para ele também ir ao médico. Buscar também um especialista, um gastro, para tratar da barriga dele. Qual o problema? A gente só vai orar, a gente ora, é óbvio, mas muitas vezes a gente não tem que colocar a ciência, o método acima de Deus. A gente coloca a fé, mas Deus nos deu conhecimento, Deus nos deu as faculdades para que a gente possa crescer. Fala, Júnior. Essa ideia de punição aí, ela tem a ver com um exercício traz até um certo sofrimento. Você lembra como um atleta ele esmera para atingir o topo, né? Sim, sim. O ideal. Ele passa a punição, por vários casos. Isso tem a ver com esse lance de se não atingiu, vai de novo. Repetição, punição. Exato. Nesse sentido, né, Júnior? Você lembra daquele filme que tinha Rocky Balboa e o outro lá? Sim, sim. O russo. E quando ele estava, o treinador pegava ele estava no início e treinava ele tinha que passar por várias fases e doía muito o treinamento até ele atingir a excelência. Então, acho que leva essa ideia, né? Sim, exatamente. A punição não como né? Não. Como ajoelhar no milho, não é isso. Não é dar a mão para bater, ser apanhado com da palma da mão para apanhar com a palmatória, não. É punição no sentido mesmo de, você vai ter que fazer de novo. Vai lá, joga de novo, pula de novo. Né? E é isso mesmo, né? Então, a abordagem comportamentalista foca nisso. Vamos ver a próxima aqui. A abordagem humanista. Leia para nós, Beatriz. O professor é o promotor do conhecimento pessoal e da autonomia do aluno. Aluno é um indivíduo em desenvolvimento, valorizando a afetividade e experiência. O ensino é ênfase no desenvolvimento integral do aluno, incluindo aspectos emocionais e sociais. Aqui a gente lembra muito de Jesus, né? De cara, né? Porque o desenvolvimento integral, o crescimento, o desenvolvimento integral do aluno, a experiência, mas sempre pondo eles no lugar certo. Podem ver que, por melhor que fosse a experiência dos apóstolos, Jesus colocava eles no lugar certo. Lembra quando Jesus envia eles para pregarem? Eles voltam felizes, falando, Senhor, expulsamos os demônios, curamos os enfermos. E Jesus diz o que para eles? Jesus põe eles no lugar certo. Estão felizes por causa disso? Olha, isso daí é café pequeno, comparado ao que é vocês estarem inscritos no livro da vida. Isso sim vocês têm que estar felizes. Isso daí é café pequeno, isso daí eu faço o tempo todo. Percebam, Jesus, mesmo no momento da maior alegria, ele ensinava ainda algo mais significativo. E na hora que realmente... fortalecendo o caráter, as motivações corretas, né, Júnior? E que, por exemplo... gestor de pessoa, né? Sim. Um gestor de pessoa também. E na hora que mais precisava ali de uma palavra de ânimo, como foi a palavra de Jesus a Pedro, o Satanás queria te peneirar como o trigo na eira, ou seja, queria te moer, queria te bater, queria te massacrar. Mas eu roguei por você, ou seja, na hora certa também o Senhor sabe consolar. Mas também logo depois ele disse lá, quando eles estavam pregando e que Jesus faz a fogueira na praia e que eles descem do barco e ali Jesus já está assando, ali mais uma vez Jesus pega Pedro, né, e aperta um pouco, porque na fogueira, dias antes, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes.
E agora, na fogueira, Pedro estava sendo curado, fazendo 3 afirmações sobre o amor dele e a entrega dele a Jesus. Percebam, o cenário é bem parecido. São fogueiras, são noites, é diante do mestre. Num episódio, Pedro tem as lembranças das dores, mas no outro episódio, Pedro foi marcado pelas declarações e pelo reconforto de Jesus e pelo perdão. Percebam, é fogueira, é queimando algo, é cheirando aos sentidos. Percebam a pedagogia do mestre, como o mestre é brilhante. E deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Tem vezes que nós cometemos alguns pecados. Por exemplo, irmãos, quem foi viciado na bebida, uma pessoa que teve a dependência alcoólica, ele não pode chegar perto de bebida, ele tem que fugir, que nem o diabo foge da cruz. Aquilo que um dia nas aulas passadas eu falei, você tem que se admitir como uma pessoa que pertence àquele grupo de risco. Não é que você não foi liberto, você foi liberto e é liberto, mas você não tem que brincar com aquilo, porque as nossas emoções, o nosso passado, as nossas lembranças estão repletas de marcas, de quedas, de sofrimento, por causa do cheiro do álcool, da cor do vinho que mancha a roupa, mancha o copo. Então, percebam, para algum grupo de pessoas, a bebida ela vai ser traumática. Então, para Deus curar essa pessoa daqueles traumas, daquele cheiro, Deus agora vai repaginar a vida dela de outra forma. Como Deus vai fazer isso? Isso é uma obra dele, que ele faz na nossa vida. Mas é o que Deus faz conosco. Ele pega as coisas que nos marcaram negativamente e agora ele reescreve a nossa vida positivamente. Quem, por exemplo, vivia uma vida errada no pecado da sexualidade, agora Deus dá um novo casamento e ensina ele a viver uma vida de fidelidade e maravilhosa, com alegria e prazer, agora debaixo da santidade. Ou seja, Deus repagina, Deus cura, né? Mas percebam, são a metodologia de Jesus, né? Por isso que ele é o mestre por excelência. Voltando aqui para a aula, a abordagem humanista ela tem essa característica, né? Tá bom? Então, vamos para a próxima agora. Alguma pergunta, alguma fala? Não? Vamos agora aqui para a abordagem cognitiva. Por favor, Beatriz. Professor, facilitador que orienta o aluno a construir seu próprio conhecimento. Aluno é o construtor ativo do conhecimento através da tentativa e erro e da interação. O ensino desenvolve a inteligência e o raciocínio com foco na resolução de problemas e na cooperação. Aqui já é essa abordagem mais intelectual. Ele facilita. Vamos lá, meus irmãos. O que é o seminário, se não essa abordagem mais cognitiva, não é? Eu tento provocar em vocês o tempo todo isso. Claro, tem os outros lados, tenho também a abordagem tradicional, tento fazer um pouco do lado mais comportamental, sim, tento ter um viés mais humano nos nossos momentos antes da gravação, depois, na nossa interação mais pastoral, né? Podem ver que acontece, mas aqui... mas aqui no seminário, a gente acaba tentando levar vocês ao quê? A construir o conhecimento através de tentativa, erro, aprendizado, esforço, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Podem ver que é a maneira que eu procuro passar para vocês. Agora, é claro, eu procuro abordar, ter em mim todas as abordagens, mas sempre em alguma área, por exemplo, na igreja, irmãos, na igreja é o lado mais humano, não tem como, é o lado mais pastoral, né? É cognitivo? Mas é levando para o humano, é levando mais para esse lado comportamental também, dizendo, vem cá, filho, vem cá, segue o pastor, vamos caminhar assim, né? Diga, Júnior, o que você ia dizer? A vida já é um próprio laboratório das reflexões, né? Sim, sim. A gente está em processo o tempo todo, né, Júnior? E a última abordagem, a sociocultural. Professor, agente de transformação social que media o aprendizado, com relações mais horizontais e colaborativas. Aluno, sujeito histórico e social, inserido em um contexto que molda seu aprendizado,
E o ensino valoriza a experiência social e a interação, com o processo contínuo de conscientização e crescimento mútuo entre professor e aluno. Esse método aqui, meus irmãos, ele é muito legal também. Como brasileiros, a gente usa, agora, tirando a questão da doutrinação exagerada por causa de ideologias, meus irmãos, isso a gente faz o tempo todo, pode ver. Nós estamos aqui na região do Alto Tietê, temos um performance, somos brasileiros. Não tem como a gente querer, por exemplo, padronizar o nosso seminário no escopo inglês. Característica de um inglês, característica de um alemão, característica de um colombiano, do africano e característica de um brasileiro. Ou seja, o professor ele tem que saber lidar com essa questão. Essa questão mais horizontal e menos vertical. Lembra que na abordagem tradicional é mais vertical, é de cima para baixo. Aqui é mais horizontal. Pode ver que a igreja tem esse lado. O aluno ele é fruto do meio. Podem ver que eu procuro filtrar um pouco como cada um de vocês são, a realidade de cada um. Por exemplo, irmão, só dando um contexto aqui, teve um aluno, certa ocasião, ele veio fazer o seminário aqui conosco. Ele só molda, né? Hã? Ele vai moldar, mas não vai determinar, né? Exato, Júnior. Teve um aluno nosso que veio fazer o seminário conosco e ele só tirava 10. E eu cheguei para ele e falei assim, irmão, você só está tirando 10. Ele falou, não, pastor, é porque eu estou de licença. Eu caí de moto, eu não estou trabalhando, e agora eu não posso nem fazer as coisas direito na igreja, nem pregar eu consigo, porque para ficar 1 hora de pé eu não aguento. Então, eu só tenho tempo para me aprofundar. Eu falei, filho, então, agora mais do que nunca, eu quero que só tire 10 mesmo. Sabendo que ele tinha tempo, né? Aí ele voltou, depois de alguns meses, ele voltou a trabalhar e a nota dele caiu, ele estava desesperado. Calma, filho, agora você vai se ajustando. Porque ele estava vivendo no Monte da Transfiguração, né? Ele era novo no seminário, tinha acabado de ter um acidente de moto. E, Júnior, ele só lia, né? Então ele estava de licença do trabalho, né? Nem lavar louça ele lavava em casa. Entendeu, Júnior? Então, quer dizer, ele tinha. Aí eu pesei um pouco a mão nele, no sentido assim, não, você tem, agora que eu sei disso, você é obrigado a tirar 10. Aí logo depois ele, né, voltou para a realidade da vida, né, de trabalho, de trabalhar bastante. E assim, percebam, irmãos, cada um tem uma realidade, cada um tem um histórico. Podem ver, meus irmãos, a gente não tem que padronizar, né? Valorizando a experiência de cada um e a interação, porque cada pessoa é de um jeito. Por exemplo, eu tive alunos aqui no seminário que eram brilhantes, mas que não queriam fazer o versículo por versículo do Hobbes. Não fazia de jeito nenhum. Falava, mas por quê, filho do pastor? Me faz mal eu fazer isso daí desse jeito, desse formato. Eu leio a Bíblia, eu leio o livro, mas não quero fazer. Então, tá bom. Então você não vai ganhar esse ponto, mas tudo bem. Então eu procuro ter muito esse lado, mas por quê? Porque tem vezes que o que é bom, maravilhoso para um, não é para o outro. Então eu crio uma outra tarefa. Tem material para a gente poder ser criativo, né, meus irmãos? Tá bom? E agora, meus irmãos, para a gente encerrar, olha só que legal aqui, né? Então, eu quero passar para vocês, olha só, agora aqui é o mapa mental dessas teorias. Eu não vou ler todas elas, mas eu estarei passando para vocês, porque aqui, olha só, deixa eu aumentar um pouco, só para vocês terem uma ideia, ó. Abordagem tradicional, características gerais, conceitos práticos, olha só, vai dando todas as suas diretrizes de cada abordagem. Ó, abordagem tradicional, como ele enxerga o mundo, o homem, a sociedade e cultura, o conhecimento, a escola, a educação. E aqui vem o ensino e aprendizagem. Ó. O método tradicional sobre o ensino e aprendizagem, os alunos são instruídos e ensinados pelo professor. As informações são adquiridas, modelos imitados, imagens estáticas, elementos fundamentais, cópias de modelos do exterior, ou seja, é muito verticalizado, né? A metodologia, aula expositiva, aluno ouvinte, conteúdo pronto. O aluno, ele é passivo aqui, ele não participa. Então, eu já disponibilizei para vocês esse mapa, tá? Olha só, mas ele é muito legal. O outro mapa, a abordagem comportamental, a mesma coisa. Como ele vê o comportamento? Como que a abordagem comportamentalista, aliás, vê
as características gerais, mundo, homem, sociedade, conhecimento, escola, educação, aqui, ó, na educação, transmissão de conhecimento, comportamentos éticos práticos, habilidades básicas para a manipulação do ambiente. Abordagem, o ensino e aprendizado, mudança, comportamento, via prática reforçada, via mental, ó, mudança, via prática reforçada, ou na via questões mentais. Ou seja, aquilo que a gente leu há pouco do reforço, né? Metodologia, aplicação da tecnologia educacional, estratégias de ensino, formação de reforço no relacionamento professor e aluno. Essa é uma outra abordagem. Aí depois, a abordagem humanista, mesma coisa. Aí aqui na questão do ensino, o professor desenvolve o seu próprio repertório, discorre base percentual do seu comportamento. O professor acaba sendo mais um facilitador. Metodologia, não se enfatiza técnica ou método. Educador eficiente deve elaborar a sua forma de facilitar a aprendizagem, ou seja, né, o lado humanístico. Agora, olha aqui, faltou um mapa mental cognitivo, então eu tive que pegar esse. Olha aqui, a teoria cognitiva. Temos os principais nomes, né? E aí segue o seu desenvolvimento também. E aí, por último, a abordagem sociocultural. É a mesma coisa, tá vendo? Mostrando um pouco qual é a metodologia, ser ativo, criar um conteúdo programático próprio, enfatiza o diálogo crítico, avaliação, aproximação de uma nova qualificada, pretendida, verificar se o aluno já adquiriu noções, conservações, realizou operações, relações, etc. Então, aqui a gente vai vendo, né, um pouco desses modelos, porque, quem sabe, alguma coisa pode ser útil para vocês, tá bom? E, irmãos, olha, eu separei bastante slides, ó, aqui, ó, temos esse material também, ó, abordagem pedagógica, aqui os detalhes, ó, a tradicional behaviorista, que é comportamental, tá vendo? Humanista, cognitivista e sociocultural. São também mapas, né, que eu separei aqui para vocês, que vocês poderão apreciar. E também tenho outros materiais, que seriam esses daqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui um material bem vasto, irmãos, de 30 slides, que eu vou estar passando para vocês agora, no final dessa aula, tá bom? Que seriam o resumo também de tudo isso que nós aprendemos aqui, tá bom? Só que não vai dar tempo de ler por causa da hora agora, tá bom? Mas é um suprassumo de tudo isso que a gente aprendeu, principalmente sobre esses 5 modelos, abordagem do aprendizado, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Hoje a aula foi mais, eu diria, teórica, né? E como eu queria concluir agora, com as palavras, fazendo a pergunta, que método Jesus usava? Que abordagem? Todas essas e mais um pouco, né, meus irmãos? Na realidade, sabe o que mais me fascina com as Escrituras, meus irmãos? Quanto mais eu estudo a Bíblia, e quanto mais eu estudo também fora, eu vejo que tudo se deriva da Bíblia, quase tudo, sabia? Jesus tinha um método ontológico de sim, exatamente, né? Com base, né, na descoberta do ser, do saber, né, Júnior? Do conhecimento, né? É isso aí. Incomparável, né? Incomparável. Mas vamos pensar agora, vamos abrir o leque, Júnior. A revelação de Deus para nós na Bíblia. Claro que Jesus é a personificação, é o Deus encarnado. Mas vocês já notaram que nas Escrituras nós temos tudo o que precisamos de mais excelente para todas as áreas da vida? Para a família, principalmente para a espiritualidade, para a família, para a educação, né, para a cidadania, né, liderança, gestão, administração, zelo, cuidado. Ou seja, quanto mais eu estudo, eu lembro das promessas de Deus, eu lembro de histórias na Bíblia, eu lembro de insights. Vocês sabem, eu gosto muito do mercado financeiro, e uma das coisas que nos entristecia muito no mercado financeiro era porque alguns ganhavam muito e poucos ganhavam bem, né? Ou seja, não tinha um sistema de partilha. Eu me lembro que um dia eu estava lendo Davi,
quando ele vai fazer uma batalha, e alguns homens estavam cansados com Davi, e Davi diz, então vocês vão ficar cuidando aqui das bagagens, o resto vai atrás, né? Para batalhar, para buscar as esposas e os filhos que tinham sido capturados. E quando Davi faz a batalha e vence, e traz, agora Davi tinha muitos despojos, e aqueles que ficaram cuidando da bagagem foram desprezados por aqueles que foram guerrear. E Davi disse, não, eles vão receber igual a gente. Ou seja, sistema de partilha, irmãos. O que Davi estava ensinando ali como um rei, realmente, de uma liderança exímia? Ora, eles não foram na batalha pelejar porque eles estavam exauridos. Mas se eles fossem cansados, talvez a gente não ganhasse. Mas eles ficaram aqui, protegendo essas bagagens, para a gente vencer. Logo, assim como o atacante ganha muito, o goleiro e a defesa tem que ganhar muito também. Percebam, irmãos, é uma coisa tão simples, mas é gestão, é literalmente saber valorizar cada irmão que está do seu lado, cada colaborador. Como que acontece numa empresa onde não se tem uma gestão adequada? Só os atacantes ganham muito, só aquele time de ponta, o resto que está ali na retaguarda não ganha, e o goleiro menos ainda. Ou seja, que você cria uma empresa desbalanceada. Percebam, a Bíblia ela vai ter uma direção para tudo na nossa vida, tá bom? Por isso que o reino de Davi foi glorioso, a ponto dele mitigar o reino do Messias, o reino glorioso do Cristo. Sim, exatamente. Por isso que ele foi uma lenda viva, né, Julinho? Sim. Foi célebre no que ele fez, né? Porque, de fato, tá bom? Então, meus irmãos, né? Beleza. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos colocar vinhos novos nos odres novos e que nós possamos fazer como Davi, porque o escritor, quando Estevão, salvo engano foi Estevão, que disse que Davi serviu a sua própria geração. Ou seja, nós precisamos servir a nossa própria geração. Deus nos fez existir aqui com um propósito, que a gente abençoe a nossa geração com a semente principal, e tudo que Deus nos der seja esterco, seja adubo, e que a gente possa perpetuar e deixar um legado para as próximas gerações, de zelo e de amor ao nosso Senhor, tá bom? Diga, Júnior. Não, com aquilo que nós temos, nosso contexto, né? E Jesus ele consegue conjugar, né, a fé e razão de uma forma extraordinária. E que a gente, né, Júnior, coloque sempre a primazia na pessoa dele, na palavra dele, e que todas as demais coisas sejam úteis, mas que jamais a gente, né, se misture, né, colocando o conhecimento, colocando a tecnologia, colocando a psicologia, a dramaturgia, ou a riqueza, o poder no lugar dele, porque ele é incomparável, ele é o nosso todo, né? E que a gente possa ser fiel até a morte. Tá bom, meus irmãos? Então, querendo Deus, nos vemos na quinta, com a graça do Pai. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.